Quando eu me deparei com o primeiro caso de dependência química na clínica, eu não sabia muito o que fazer, né? Eu era muito jovem, muito inexperiente, e a dependência química é uma doença extremamente complexa, multifatorial, e eu não tinha muitas habilidades. Eu sei que no momento que eu olhei para aquela pessoa, eu vi uma dor emocional na fala da pessoa, no olhar da pessoa, que desde o meu primeiro momento, da minha primeira abordagem com um dependente químico, eu pouco me importei com a droga. Eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz foi: como você está se sentindo hoje? E depois de ter feito essa pergunta, eu fiquei quase 40, ou talvez mais de 40 minutos ouvindo sobre as emoções, sobre os sentimentos desse indivíduo. E eu trago isso como exemplo para essa nossa conversa de agora, porque tem tanta coisa que o dependente químico sente, mas ele não fala, e que muitas vezes aquilo que ele está sentindo e não está falando, ele está expressando através do uso de drogas. E o uso de drogas, ele muitas vezes, ele cabe, ele se encaixa numa necessidade emocional, exatamente porque o uso de substâncias vai fazendo com que o indivíduo vá ficando cada vez mais afastado das suas emoções, das suas dores, do reconhecimento do seu real tamanho, muitas vezes dos seus traumas. Então, desde esse primeiro momento, que foi em 2006, eu nunca dei muita ênfase para a droga. Eu sempre entendi a droga como um efeito colateral. E ninguém me ensinou isso. Muito pelo contrário, o que a gente mais aprende é sobre drogas, né, e tudo. E hoje, quando eu lido com um dependente químico, a minha primeira pergunta, sempre, em qualquer sessão terapêutica minha com o dependente químico: como você está se sentindo? Essa é uma pergunta que muitas vezes deixa o dependente químico reflexivo por alguns instantes. Porque muitas vezes ele não sabe o que ele está sentindo. Tanto que se você pega um dependente e você pede para ele nomear a emoção, nomear um sentimento dele, ele muitas vezes não sabe. Porque é tanta coisa que o dependente sente que ele não consegue nomear. Então a dependência química, ela é um problema, ela, sem sombra de dúvidas, ela é uma patologia muito grave, é uma doença, é um problema de saúde mental, uma doença psiquiátrica muito grave. Mas a gente tem que olhar para a dependência química exatamente como uma doença emocional. É uma doença da emoção. É verdade que o dependente quer usar droga até ir morar na rua e comer lixo? Isso é verdade? Isso é um querer do indivíduo? Ele realmente quer isso? Ele quer? Não, ele não quer. A questão é que o dependente não é viciado em droga. Nenhum dependente é viciado em droga. O dependente mais grave, o grau mais elevado que você conhece, ele não é viciado em droga. Ele é viciado, ou ele se torna viciado em fugir da realidade indesejada da qual ele está vivendo. E eu tomei conhecimento disso há muitos anos atrás, ao longo da minha prática profissional. O dependente químico, ele é viciado em fugir da realidade indesejada que ele está vivendo. O dependente químico, ele é viciado em fugir das emoções que ele não sabe gerenciar. Então ele usa droga para assumir um papel imaturo, irresponsável, desonesto, para que ninguém delegue responsabilidades, porque ele é irresponsável, porque está no uso. E dessa forma ele consegue permanecer na zona de conforto dele. E a zona de conforto do dependente químico é a zona mais desconfortável que existe. Só que a droga não deixa ele enxergar isso, porque a droga, por incrível que pareça, ela traz um prazer imediato, sim.
Algumas pessoas vão falar, não, isso é ilusão, o prazer da droga. Não é ilusão, não é ilusão. A droga realmente, o uso de substância realmente gera prazer imediato. E isso é um grande problema, porque as pessoas têm dificuldade em entender isso. Mas o maior aconselhamento que eu posso te dar hoje, a maior orientação que eu posso te passar hoje é: olhe para um dependente químico e veja uma pessoa que tem dores emocionais acentuadas ali. E que esse indivíduo ele não é viciado em drogas, mas ele é viciado em fugir das emoções que ele sente. Ele não é viciado em drogas, mas ele é viciado em fugir da realidade indesejada da qual ele está vivendo. Dessa forma você vai entender a dependência química de um modo mais completo e você vai entender que a porta de saída desse problema não é só o uso, não é parar com o uso, mas é contribuir para que o dependente gerencie todas as emoções que podem conduzi-lo de volta a disfunções comportamentais, familiares, emocionais e dessa forma danos em todas as áreas da vida.